Você precisa tocar os enfermos. Diga a pessoa que está do seu lado, você tem que pôr a mão nos enfermos. Jesus, ele sabia que o toque físico era a forma de transferência de unção. Quando você toca, você transfere o que está na sua vida sobre aquela pessoa. Se você tem fé, quando você tocar, há uma transferência. Sai do seu espírito e toca e entra no corpo daquela pessoa. Nós precisamos entender que há um movimento quântico, espiritual, que movimenta da sua fé. No momento que você impõe as mãos, há uma transferência de vida, de cura, que está na sua vida. E quando você impõe, ela será curada. Por que Jesus colocou esse detalhe? Por que Jesus foi detalhista? Por que Jesus colocou a palavra colocar a mão sobre os enfermos? Impor as mãos sobre os enfermos. E muitas vezes Jesus nem orava. Muitas vezes Jesus só tocava e as pessoas já eram curadas. Jesus saía tocando na cabeça, tocando na perna. E imediatamente, no toque, na imposição das mãos de Jesus, as pessoas iam sendo curadas. Isso é um amor que cura. Jesus, ele quer curar. E ele quer curar agora. Ele quer curar hoje. Ele quer curar toda a enfermidade da sua vida. Nós precisamos nos movimentar em fé. Você não tem que orar pelo que você vê. Você tem que orar pelo que você crê. Você tem que se movimentar pela fé e não pelo que você sente, não pelo que você vê. Você tem que se movimentar pelo que você acredita, pelo que você crê. Muitas vezes eu orei por enfermos na minha casa. Minha filha estava enferma. Mas não é porque ela estava enferma que eu não podia orar pelas pessoas. Porque era meio contraditório, era meio ambíguo eu orar pelos enfermos, sendo que na minha casa tinha não sei quantos valores que a gente gastava por mês de medicação. E muitas vezes eu fui orar por enfermos e eles foram curados, enquanto na minha casa não tinha cura. Mas não quer dizer que a minha casa não tinha cura, que eu não posso orar. Sabe por quê? Não é pelo que eu vivo, é pelo que eu creio que eu oro. É pelo movimento da minha fé. Se na minha casa não tem, não quer dizer que na sua não pode ser. Eu vou ser canal de bênção e profeta na sua vida para você ter. Nós precisamos nos movimentar pela fé e não pelo que nós estamos vivendo, não pelo que nós estamos experimentando. Às vezes você está experimentando uma dificuldade e você acha que a sua experiência anula a Bíblia. Você acha que a sua falta de testemunho te impede de pregar, te impede de crer, te impede de agir. Não. Você precisa pregar o que a Bíblia diz, não o que você está vivendo. Porque Deus não tem compromisso pela sua experiência. Deus tem compromisso para que a sua palavra se cumpra naquilo que ela foi determinada a fazer. Então a nossa fé está na palavra e não naquilo que nós estamos vivendo. Diga isso para você mesmo, a minha fé está na palavra e não no que eu estou vivendo. Diga isso mais forte. Então o mandamento é para curar. Impuserem, se colocarem, se colocar as mãos sobre os enfermos. Então Jesus está dizendo, vai, e se você pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se você orar pelas pessoas, elas serão libertas. Se você orar pelo Espírito Santo, elas vão falar novas línguas. Eu quero profetizar que esse tempo começou a chegar na sua casa, na sua família, na sua vida e através da sua vida. Só quem crê se expressa, deixa eu ver. Amém. Tem que se expressar. As pessoas serão curadas se elas ouvirem o mandamento do Senhor. Coloque as mãos e ore. Chega de um evangelho frio. Chega de um testemunho sem sinais. É chegado o tempo em que o Senhor fará um grande avivamento antes da sua volta. Eu quero te falar uma coisa. O Brasil tem jeito porque a igreja de Jesus está nele. Não se importe com política nem com a economia, porque nós temos a política do reino dos céus e a economia que vem do Senhor. Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. E pelo que nós cremos, o banco do céu está prosperando. E pelo que nós cremos, o hospital do céu só tem cura. Pelo que nós cremos, no trono não tem crise. No trono está reinando soberanamente. E o seu reino é eterno. Ele é o Senhor do ouro, da prata, do bronze, da cura, do milagre, do prodígio, da porta aberta, da resposta certa, da dupla honra. Ele não está em crise. O reino de Deus está sempre eterno, reinando poderosamente com grande poder e glória. Diga, eu não vivo pelo que eu vejo. Mais forte, eu não vivo pelo que eu vejo. Diga, eu vivo pelo que eu creio.
Então nós estamos aqui para ativar a nossa fé nesse evangelho que é para todos. Todos podem ser curados, mas nem todos serão, mas todos podem. E nós precisamos ir, colocar as mãos e orar, e interceder pelas pessoas. Vamos lá para Mateus 28, por favor. Os 3 últimos versículos. Mateus capítulo 28. Olha o que a palavra diz. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Existe aqui a mesma ordenança que Marcos, que Mateus e que Lucas ouviram, e que foi diferente de João. Nós precisamos entender que Deus ele levantará pessoas para fazerem parte das nossas vidas. Assim como os 12 apóstolos de Jesus, eles registraram de formas diferentes, de formas daquilo que eles sentiam e viam, as mesmas narrativas de Jesus. Nós precisamos entender que nós sempre estaremos com algumas pessoas, mas algumas pessoas estarão na sua vida em momentos determinados. No momento que Jesus estava com o Pai, só ele e o Pai, mas tinha momentos em que Jesus estava com os 12. E tinha momentos que Jesus estava com a multidão, ensinando a multidão. E tinha momentos que Jesus estava ministrando aos 12. Mas tinha momentos em que Jesus se transfigurou como o sol do meio-dia, andou sobre as águas, multiplicou pães, entrou dentro daquele velório, e aquele velório se transformou numa festa. Mas com ele estava só 3 discípulos. Então tem 12 que estarão com você na multidão. Alguns discípulos estarão com você em alguns milagres, mas tem um só discípulo que vai deitar no seu peito. Tem discípulo da intimidade, tem discípulo do milagre, tem outros discípulos que estarão com você servindo as massas. O que a gente precisa entender é que depende dos discípulos que nós somos e que nós temos, nós precisamos cumprir o nosso chamado. E nós não podemos parar. Deus te deu um propósito e um chamado, e você precisa cumprir esse chamado. Você precisa entender que você não está aqui só para acordar, ir para o shopping, tomar um café e trabalhar, e depois estudar e dormir, e no outro dia fazer tudo de novo. A sua vida é muito mais do que isso. A sua vida tem um propósito muito mais excelente. A sua vida ela está para ser um impacto nessa cidade. A sua vida, quando você foi projetado por Deus lá no ventre da sua mãe, Ele disse que determinou todos os dias da sua vida para que você seja usado através do seu dom, do seu talento, do seu chamado, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua família, do seu dom, de tudo que você tem, mas para que você seja um impacto, uma luz e um sal na vida de milhares de pessoas. Se você não está cumprindo isso, você está fora do escopo de Deus. Você está fora da determinação, da criação. Você nasceu para influenciar, para tocar e para transformar pessoas. Se você não está cumprindo isso, com tudo que você tem, você está fora do seu propósito de vida. Você foi criado por Deus para transformar pessoas. Você foi criado por Deus para influenciar pessoas. E não é somente na questão empresarial, financeira, secular, mas principalmente no maior propósito, que é a eternidade. Deus te criou e te colocou com dom, talento, e no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, para que você seja um agente de transformação, uma pessoa que influencia as outras pessoas. Sabe por quê? Porque você tem rios que fluem do seu interior, e ninguém mais lá no seu trabalho tem, a não ser você. Se isso não flui numa realidade, é porque realmente eu não estou ativando o meu chamado e daquilo que Deus me ungiu para fazer. Eu estou envolvido com as coisas, eu estou envolvido com as circunstâncias, eu estou envolvido com as situações, e eu não coloco realmente na chamada e na unção que Deus me entregou, naquilo que faz diferença e transforma a vida das pessoas. Se Jesus voltar agora, graças a Deus, será maravilhoso, porque eu vou para a eternidade, você. Poucas pessoas têm certeza disso. Quem vai para a eternidade aqui? Mas o que vai ficar? O que vai fazer? Vai ter sentido tudo isso que você está correndo? Vai ter sentido? Aí o Senhor vai falar assim: olha, então, me mostra aí o que você andou a fazer. Eu te dei talento. O que você fez com o talento? O que você está fazendo com o talento que Deus te entregou? Quantas pedrinhas você está me entregando aqui, Célito? O que você está me entregando aqui agora? Qual que é o seu nível de comprometimento com Jesus? Qual que é o seu nível de entrega por Ele? Não é segundo os nossos métodos e a forma que nós pensamos, é segundo a palavra de Deus.
Nós precisamos nos movimentar. O Senhor está te chamando para que você seja um instrumento nas mãos dEle nessa geração. Vou repetir, Deus está te chamando para que você seja um instrumento nas mãos dEle nessa geração. O Senhor está te chamando para que você abra a sua boca, para que você imponha as suas mãos, para que você deixe sair de você a resposta para essa geração. Para que você deixe sair através do seu dom, do seu talento, que uma atmosfera comece a visitar a terra através da sua vida. Todo o sistema, toda a geografia desse mundo está debaixo de uma regência demoníaca. E a igreja é a luz que dissipa as trevas. A igreja é a luz que desfaz as obras do diabo. Então nós precisamos entrar nesses sistemas, entrar nessas geografias, entrar nesses lugares com o poder e a palavra do Espírito Santo. Nós precisamos levar o evangelho de poder, de transformação, para impactar as pessoas. Eu quero dizer que Deus está te selecionando nessa noite para fazer isso. Só quem crê pode dizer um amém com amor, assim no coração. As pessoas vão ver e elas vão reconhecer o poder de Deus na sua vida. Eu quero te dizer que Deus está tirando pessoas do anonimato nessa noite. Deus está nos tirando do anonimato. Sabe por quê? Porque Jesus ficou 30 anos no anonimato. Davi ficou 25 anos no anonimato. O anonimato é um lugar de treinamento, onde você vai ser conhecido por Deus, para depois ser reconhecido na terra. Obed-edom não era ninguém, a não ser o dia que a arca do Senhor entrou na casa dele. Obed-edom era um desconhecido no meio de Israel. Obed-edom não era conhecido pelas pessoas. Obed-edom não era uma pessoa influente. Obed-edom não era uma pessoa capacitada. Mas no momento que a arca do Senhor entrou na casa dele, o nome de Obed-edom estava na boca de todo israelense, de todo jerusalenense, falando: olha, na casa de Obed-edom está lá, olha lá o carro novo que ele comprou, olha a viagem que ele está fazendo, a filha dele foi abençoada, olha a esposa dele, recebeu aquela causa na justiça. Olha, todo mundo começou a testemunhar. Agora Obed-edom era conhecido em Jerusalém, sabe por quê? Porque a arca do Senhor entrou na casa dele. Ele estava no anonimato, mas de repente a glória do Senhor entrou na casa dele, ele foi conhecido. Quero te dizer que Deus vai começar a fazer isso na sua vida, nessa consagração de três meses. Deus vai te tirar do anonimato. Deus vai levantar o nome dele na tua família, na tua parentela, aqui em Uberlândia, na sua vizinhança. Se prepara, porque o Senhor vai fazer coisas grandes e o seu nome vai estar na boca de toda Uberlândia. Quantos creem? Deus vai começar a pulverizar, sabe por quê? O seu anonimato é o tempo de treinamento para que Deus te faça ser um instrumento nas mãos dele na hora que ele quer. E eu creio que chegou esse tempo para você e para mim. Esse é o tempo. Jesus ficou 30 anos no anonimato. Davi ficou 25 anos no anonimato. Abraão ficou 75 anos no anonimato. Se Deus não te usou quando você tinha 20, 30, Deus vai te usar quando você tem 40. Deus vai te usar quando você tem 45 e 50. Deus não tem tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo dele que vai ser o seu tempo. Você só pode dizer: Senhor, eu entendo que o seu tempo para a minha vida é agora. O Senhor está desenterrando o meu chamado, desenterrando os meus dons, desenterrando o anonimato e me colocando na boca do povo para que o teu nome seja glorificado. Deus quer usar pessoas influentes, porque a influência vai trazer transformação na sociedade, transformação no seu trabalho, transformação nas suas clientes, nos seus clientes, nas pessoas que você aborda, alunos, seja qual for o lugar onde você trabalha, o Senhor está te levantando com poder e autoridade. E lá você vai dizer: eu posso orar por você? E a pessoa vai receber Jesus, você vai ser uma aliança de vida com ela vai estar no encontro com Deus e vai ser seu discípulo aqui nessa igreja. Chegou o tempo de você ativar o poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Se você crer, aplauda o nome dele. Nós precisamos pregar o evangelho com o poder do evangelho. Nós podemos mudar. Você pode influenciar. A igreja dos últimos dias vai entrar e vai mudar e vai influenciar. Sabia que hoje a gente percebe que as pessoas estão... Hoje mesmo a apóstola estava falando comigo que uma pessoa que ela atende, uma pessoa milionária, uma pessoa que ela conhece, milionária, chegou aos ouvidos dela e disse: eu empresto dinheiro para o governo, eu emprestei 20 milhões para o governo e tem 10 meses que o governo não me paga. O governo está roubando o dinheiro de muitas pessoas. Esse governo está fazendo muitas coisas. Esse governo, e você liga a televisão e você vai ver um monte de coisa. Mas eu quero dizer uma coisa: que mesmo no Brasil, que todo mundo está querendo ir embora, que todo mundo está amaldiçoando, a cada dia nasce 30 milionários.
Então eu escolho acreditar num país que dá certo do que num país que as pessoas estão dizendo que não dá certo. Eu escolho acreditar que nós somos brasileiros, mas que a nossa etnia, a nossa geografia é o reino de Deus na terra. E no reino de Deus não tem confusão, não tem crise. Nós estamos no Brasil, mas nós somos da eternidade. Nós precisamos nos movimentar e acreditar que o Brasil é o celeiro das nações da terra. O Brasil, e eu quero dizer que Uberlândia, Minas Gerais, está dentro desse projeto. E Deus te colocou nessa cidade para ativar essa verdade. Eu quero que você pare de olhar aqui agora, eu quero que você olhe para o seu futuro. Porque tem pessoas que ficam olhando para o passado com medo de viver o que Deus tem, com medo daquilo que aconteceu, não vive o presente para acreditar no que Deus tem, e aí não consegue ver o futuro das coisas boas que nós temos profetizado a cada culto. Quais são as coisas que Deus tem para nós? Coisas belas. São as coisas que Deus tem para nós. E aí quando falta fé, quando falta acreditar, quando falta nós olharmos para aquilo que realmente nós precisamos, nós somos travados. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer ativar a sua fé. Diga: o Espírito Santo quer ativar a sua fé. Amém? A igreja dos últimos dias é aquela que vai abrir os olhos para o plano espiritual. Eu já preguei aqui, eu disse que existe o espírito do mundo e o espírito que compreende, o espírito de Deus que compreende as coisas espirituais. Onde há uma crise, você tem solução. Onde há uma necessidade, você tem resposta. Onde há problema, você tem solução. Onde há porta fechada, você tem chaves. Eu quero dizer que você é a resposta para essa geração. Quantos creem nisso? Quantos sentem isso no seu espírito? Diga, só os que sentem e os que creem, diga: eu sou a resposta para essa geração. Deus vai usar suas mãos para curar pessoas. Deus vai usar sua boca para trazer sabedoria para aquela pessoa que está perdida. Deus vai usar o seu abraço para curar pessoas que estão com ansiedade e depressão. Você crê nisso? Então fala assim: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Quantos creem nisso? Você foi chamado para iluminar onde há trevas. Você foi chamado para saborear onde não tem mais nenhum gosto. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você está aqui para transformar, para colorir, para impactar, restaurar pessoas, geografias, lugares e famílias. Sabe o que vai começar a acontecer? Deus não vai te dar uma pessoa, Deus vai dar aquela pessoa e a família dela toda para você. Você vai entrar em lares. Porque Deus é um Deus que estende a igreja nas famílias, nas casas. Sabe aquela pessoa que você convive, atrás dela tem um pai, uma mãe, um irmão em problemas, perdidos nas trevas. Mas o Senhor está abrindo os seus olhos espirituais nessa noite para que você seja um agente de influência e de transformação. Por onde você passar, você vai deixar um rastro da glória de Deus. Você vai deixar, por exemplo, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho uma consciência tão grande da presença de Deus na minha vida, que eu faço assim: eu vou viajar, eu fui para Brasília, e quando eu entro dentro do carro, eu fecho os olhos, eu já visualizo com o olho aberto mesmo. Um anjo do meu lado direito fora do carro, um anjo do lado esquerdo, e um anjo atrás. Na frente eu não vejo porque aí parece que não consigo, eu estou dirigindo, então ele não está na frente. E eu sinto Jesus entrando do carro e sentando do meu lado. Eu faço esse movimento na minha mente. E onde eu ando, eu imagino. As pessoas perguntam: e você está sozinho? Não, porque eu nunca estou sozinho. No dia que eu entendi essa parte do versículo, coloca para mim em vida a última parte. Isso fez total diferença na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E eis que estou com você todos os dias, até o fim do século. Claro que tem dia que a gente não vê Deus. Tem dia que a gente está triste, angustiado, preocupado, a gente não vê. A gente não faz esse exercício mental da presença dele. Mas eu quero desafiar você a entender que aonde você entra, aonde você está, Jesus está do seu lado. Entrando no elevador, saindo do elevador, andando em qualquer lugar. Então, eu quero dizer uma coisa. Se você nunca está sozinho, ele sabe de tudo o que você faz. Diante das pessoas e fora das pessoas. Quando você está sozinho ou quando você está com todo mundo. Ele está ali do seu lado, vendo tudo o que você faz. Porque você nunca está sozinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: você nunca está sozinho. E que você esteja com a presença de Deus, viu? Em nome de Jesus. Amém?
Nós nunca estamos sozinhos porque Ele está conosco. Então nós precisamos entender que quando você orar, Ele vai estar orando com você. Quando você falar, Ele vai estar falando com você, porque Ele está com você. E nós precisamos ativar essa realidade nas nossas vidas. Você está aqui para mudar a realidade de casas, realidade de famílias. E Deus quer te usar para isso. Se tem alguma pessoa para ser usada, essa pessoa é você. Se tem alguém para Deus usar a boca é a sua. Se tem alguém para Deus usar a mão é a sua. Se tem alguém para usar a mente de revelações e palavras proféticas, essa mente é de quem? É a minha, é a sua. Você vai se colocar à disposição? Porque Deus quer te tirar do anonimato e trazer a glória dele. Sabe por que as pessoas conheceram Obed-Edom? Sabe por que as pessoas viram Jesus? Sabe por que as pessoas conheceram Abraão? Sabe por que as pessoas viram Davi? Porque a glória de Deus veio com sinais. Sabe o que muda a vida da pessoa? Se tem sinal de que Deus está com ela. Se tem sinal de que Deus está fazendo. Eu quero te perguntar, quais são os últimos sinais da presença de Deus na sua vida? Quais são os sinais, os movimentos que você reconhece que Deus está fazendo na sua casa, que Deus está fazendo na sua vida? Quais são a somatória dos testemunhos que você tem para contar? Davi falou e ele foi ungido. Desde o dia que ele foi ungido, 25 anos ele subiu no trono de Israel. As pessoas viam a glória de Deus. As pessoas viam a glória de Deus na vida de Abraão. Abraão, homem de 75 anos, foi chamado e Deus começou a falar com ele. E as pessoas começaram a ver Deus na vida dele. Eu quero te dizer que chegou o tempo que as pessoas vão ver Deus na sua vida. Eu estou profetizando e as pessoas às vezes não entendem o que é uma palavra profética. Eu quero te reensinar. Quando alguém profetizar, você falar, eu recebo essa palavra para mim, eu vou tomar posse, depois eu vou entender o que Deus está falando. Primeiro recebe, depois você entende. Fala para o irmão do seu lado isso. Quando Deus falou para José, José, eu te dou um sonho, é isso que eu estou te falando. E Deus não explicou. José recebeu para depois ele entender. Então quero te dizer que esse é o momento que Deus está te selecionando para usar a sua vida nessa geração. Vamos lá para Efésios 1:17. Efésios capítulo 1, versículo 17. Peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar. Também você é muito mais da formação acadêmica que você não tem. Sabe por que você é? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você nasceu de novo, você é filho amado e Deus tem prazer de ser seu pai. Então é isso que você é, quem você é. Nós somos mais do que nós vemos e do que nós vivemos. Nós somos o que cremos. E se você se movimenta na atmosfera da fé, na dimensão da fé, na nuvem da fé, você então se torna um instrumento de providência e provisão para as pessoas nessa geração. Eu disse aqui agora que orei por enfermos, eles foram curados, enquanto na minha casa havia uma enfermidade. Mas se passaram 13, 14 anos, minha filha foi curada. O Senhor a curou e hoje ela está completamente curada, né, Laura? Dá um glória a Deus, hein, minha filha? Glória a Deus, Laura. Mais ou menos. Glória a Deus, minha filha. Bem alto, vamos lá. Amém. Nós temos que celebrar, porque hoje a nossa boca se enche de alegria e a nossa língua de júbilo para dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem que ter esse testemunho de sinais na sua vida. Você é um dispenseiro de Deus. Você é uma pessoa que cuida da dispensa de Deus. Acho que você não entendeu. Tem uma dispensa, e quem pode entrar nessa dispensa é você. Você é uma dispenseira de Deus. Você é um dispenseiro. Sabe qual que é a função da dispensa? É abrir a chave e entrar na dispensa de Deus. Tem uma prateleira de bênçãos. E quem pode pegar essas bênçãos sou eu e você.
Comece a dizer, Senhor, eu estou entrando na tua dispensa hoje para pegar a cura. Eu estou entrando na tua dispensa hoje para pegar a libertação. Eu estou entrando agora na dispensa do Senhor para me pegar aquele valor que eu preciso para pagar aquilo. Eu quero dizer que chegou o tempo de Deus te entregar a chave da dispensa dele. E eu vou te dizer qual é essa dispensa. Porque você foi chamado como dispenseiro dos mistérios de Deus. Você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Existe uma dispensa espiritual que você precisa entrar para pegar aquilo que é seu. E o Senhor está hoje aqui ativando a sua fé, ativando o seu coração nele, para que você se mova nessa certeza. Você é um dispenseiro de Deus e é você que entrega o que as pessoas precisam. Para de falar, mas para que eu vou dar para os outros sendo que eu estou precisando? É assim que funciona. Enquanto você serve, Deus te serve. Enquanto você abençoa aquela pessoa, Deus vai te abençoar. Enquanto você ora para aquela pessoa ser abençoada, vem um anjo que entra lá na sua casa com a arca dele para trazer 3 meses de testemunho de milagre sobre a sua casa. Nós precisamos entender que quando você é um dispenseiro do Senhor, quando você entra na dispensa dele, coloque para mim 1 Coríntios 4:1. Ele entra lá na sua dispensa, ele entra lá na sua casa fazendo tudo por você. Quantos creem nisso? Importa que todos nós consideremos como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Esse não está na minha versão. Minha versão está dizendo que nós somos despenseiros. A palavra despenseiro vem daquele que cuidava da economia do rei, aquele que entrava no armazém do rei, aquele que entrava dentro da casa onde estava todo o estoque do rei. E o dispenseiro, ele podia ir lá e pegar e entregar aquilo que o rei estava dizendo. Entrega para aquela família, entrega para aquele povo, começa a pegar na minha dispensa e entrega para as pessoas o que elas estão precisando. A providência, a provisão, o mantimento. Então as pessoas iam, os dispenseiros, e entregavam aquilo que o rei mandava. Então nós somos esses dispenseiros. A igreja é a dispensa e nós os dispenseiros. Nós precisamos entender que está tudo na dispensa de Deus. E é para lá que nós vamos pegar e entregar para as pessoas. Deus levantou você e eu para nós sermos os dispenseiros de Deus. Quantos aqui são os dispenseiros? Declare isso, eu sou o dispenseiro de Deus. Então tem cura na dispensa de Deus, tem libertação na dispensa de Deus, tem favor na dispensa de Deus, tem resposta na dispensa de Deus, tem libertação na dispensa de Deus. Me ajuda a pregar, gente. Tem resposta na presença de Deus, na dispensa de Deus. E Deus, ele quer te entregar essas bênçãos, esses pacotes. É só você pegar lá na prateleira e entregar. E eu quero dizer que o Senhor está fazendo isso na sua vida e através da sua vida. Deus está levantando pessoas com autoridade. Eu quero dizer que você precisa ser mais aberto. Você precisa ser mais, sabe, gesticulado. Você precisa trabalhar, precisa abrir mais. Deus usa pessoas loucas, malucas, doidas. Pessoas certinhas assim. Eu não uso não, tem pão, né? Deus não usa esse tipo de pessoa. Deus gosta de cuspir na terra, fazer um barco, colocar no olho da pessoa e falar assim: você vai ser curado com um cuspe meu aqui agora. Jesus, ele gosta de fazer coisas diferentes. Jesus gosta de impactar e mudar. Então diga para a pessoa que está do seu lado: larga de ser quadradinho. Fala para ele: seja um pouco mais maluco por Deus. Pega os ombros dela e sacode ela e fala assim: Deus está falando com você. Amém ou não? Então nós precisamos ser esses dispenseiros, essas pessoas que acreditam, que se movimentam, sinais. Os sinais acompanharão os que creem. Quem crê é maluco, vai colocar a mão sobre o câncer, vai declarar: câncer, vai embora. Sabe, os malucos vão orar pelo que ele está com de tireoide, vai pôr a mão na garganta e falar assim: some agora em nome de Jesus. São os doidos, os malucos. Por isso que a Bíblia diz que a loucura dos homens é sabedoria e poder de Deus. Porque não é lógico, não tem como explicar, tem como crer. A gente recebe para depois entender. A gente vive para depois entender. E Deus está levantando pessoas nessa loucura aqui nessa noite com a palavra de Deus. Quantos querem ser os loucos para serem usados por Deus? Pessoas obedientes, pessoas em santidade. Pessoas que vivem em santidade. Santidade é fazer o que é santo e não fazer o que não é santo. O que é santidade? Nós levamos o evangelho através do nosso testemunho, porém através da palavra.
Então sinais vão seguir a sua vida. Quantos querem esses sinais? É promessa dele. Coloca lá de novo, por favor, Marcos 16. E os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais são a assinatura de Deus. Os sinais são a autenticação de Deus. É Deus dizendo, eu estou fazendo. É Deus dizendo, eu estou batizando. É Deus dizendo, eu estou acompanhando. Milagres vão acontecer. Deus vai te usar com poder, com ousadia. Deus vai te usar nos milagres. Você vai viver coisas belas, boas, melhores, maiores e novas. E nós não vamos cansar de dizer isso. Porque pelo inculcar e pela repetição, Deus vai manifestar a sua glória. Nós precisamos começar a crer e as coisas vão começar a acontecer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você crê e o resto é com Deus. Fala. Quando você estiver numa célula, quando você estiver num culto, quando você estiver na ETM, quando você estiver numa live de oração, quando você estiver em alguma programação da igreja, o Espírito Santo vai te usar em mistério, em curas, em profecias, em palavra de conhecimento, em imposição de mão, em libertação, e você será usado para batizar pessoas no Espírito Santo. Deus está te dizendo, acorda, você está parado, eu te usei para ser o arauto do meu poder nessa terra. Eu estava ali preparando a palavra e o pastor Fernando foi para mim e falou assim, Deus acabou de falar isso, apóstolo. Eu falei, é forte. É forte. Falou amém. E saiu o profeta. Porque às vezes nós não vamos falar com pessoas que não discernem as coisas espirituais. Quando Deus te chama para o nível profético, você entra no apostólico. Mas quando você sai desse movimento, você parado, você coloca no isolamento. Não tem sinais, não tem prodígios, não tem milagres, porque você vê muita perfeição onde não precisa. Você vê muito vitimismo, muito complexo de inferioridade. E a sua alma impede o poder de Deus. Sabe o que impediu Elias de enfrentar Jezabel? A alma dele. O cara que fez descer fogo do céu. O cara que matou 450 adoradores de Baal. De repente uma mulher consegue tocar na alma dele e fazer ele ir para dentro de uma caverna. Se você não sabe administrar sua alma, você perde o poder de Deus. Diga isso para alguém. Vai perder. Vai passar anos e você só vai viver. Uma vez tive essa profecia, uma vez eu recebi essa profecia. Faz a profecia acontecer. Se Deus falou, vai lá e tem coragem de fazer. Querida, eu não tenho o dinheiro todo dessa gravação do CD, mas a minha esposa tem fé para isso. Depois eu tive fé com a fé dela. Mas em nome de Jesus, no 15/8, o CD vai estar totalmente pago. Eu profetizo isso no plano espiritual. Falta muito, mas até dia 15/8 ele vai estar totalmente pago, porque a minha casa tem fé para isso. Um dia eu recebi uma palavra, você vai cantar, você vai ministrar, e por muito tempo eu desisti, por muito tempo eu não acreditei, e a apóstola falava, você precisa, você acredita, tá, vamos. E eu falei, será? Ela falou, vou fazer isso, e está fazendo. A fé dela me ativou. Eu estou ativado e nós estamos ativados para ver o que Deus tem. Eu vou te dizer uma coisa, se eu abrir aqui meu celular, não tem nem a metade para pagar. Nem a metade da metade, nem a metade da metade da metade da metade. Mas no céu, está tudo pago já. No céu, eu já estou fazendo a obra do Senhor acontecer. Nós precisamos entender que a sua mente, você está com os seus pés em 2023, mas a sua mente está em 2033. Você precisa ser a pessoa que anda no futuro com os pés no presente, porque isso é fé. Eu quero que você tenha autoridade de falar isso para o seu irmão. Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele aí, olhos de profeta, olha para alguém e fala para ele, o seu pé está em 2023, mas a sua mente eu profetizo que ela vai para 2033. Agora sacode ele e fala, recebe. Vamos aplaudir o nome dele? Quem é você em 2033? Eu quero dizer que tem um cheque de 1 milhão em 2033 para você. Vai 10 anos e você vai ser um primeiro milionário. Tem um cheque de curas e milagres e uma viagem paga para Israel em 2033. O que você vai viver durante esses 10 anos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Senhor revelou para você no Espírito dele. Em 2033 você vai estar voando nas nações.
você precisa começar a fazer agora. O que você está fazendo hoje? O que você está movimentando hoje? Diga bem forte comigo: mistérios, revelação, curas, poder, prodígios, milagres. Deus está fazendo em mim a partir de agora. Quantos creem nisso? Vamos aplaudir a Ele. Tem curas dentro de você. Tem milagres dentro de você. Tem poder dentro de você. Porque você é o dispenseiro de Deus. É você que está autorizado a entrar na dispensa de Deus. A autenticação de Deus vai te usar. A autenticação de Deus vai te levar. A autenticação é um milagre. A autenticação é o sinal. Jesus disse que nós íamos fazer. E depois Ele entregou. E depois Ele prometeu. Desceu o Espírito Santo e habilitou as pessoas. Desceu o Espírito Santo e as pessoas foram ungidas. Autorizadas para curar. Autorizadas para libertar. Autorizadas para batizar. Coloca aí por favor o versículo. Jesus disse: em meu nome vocês vão libertar pessoas de demônios, vocês vão fazer as pessoas orarem em línguas, vocês vão curar os enfermos, porque esses sinais vão acompanhar aos que creem. Pelo amor de Deus, tem alguém que crê? Atos 2, aqui está dizendo o que vai acontecer em Atos 2. Coloca o versículo 18, 19. De fato o Senhor Jesus, depois de ter subiu ao céu, Ele subiu ao céu porque quem tinha que descer? O Espírito Santo. Falou: vou deixar com vocês o Espírito Santo. Eu estou subindo porque a obra era morrer. E eu ressuscitei. Mas agora eu vou e vou liberar sobre vocês o meu Espírito. Eu quero te dizer que Jesus não está aqui corporeamente, mas o Espírito dele está. E sabe onde o Espírito dele está? Dentro de mim. Feche os seus olhos. Sente o Espírito de Jesus dentro de você. Ele está dentro de você. Diga: o Espírito de Jesus. Não, diga com autoridade: o Espírito de Jesus está dentro de mim. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que onde o Espírito Santo está, todo outro espírito bate em retirada. Porque só tem um lugar para ele. E é o seu corpo, porque é santuário do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito de Jesus está dentro de você. Para quê? Para você sair falando, para você sair curando, para você sair libertando, para você estar conectado naquilo que Ele te chamou para fazer. A sua alma está te tirando daquilo que Deus te ungiu. A sua mente, as emoções, elas podem estar te oprimindo, porque você não está se lançando naquilo que o Espírito Santo te trouxe, te ungiu, te escolheu desde o ventre da sua mãe, para que você seja um instrumento nessa geração. É tempo de Deus hoje te ativar. Você perdeu muito tempo no anonimato. Deus está te dizendo: é o tempo e é agora. É hoje. É a partir desse mês. É a partir dessa estação. É um vento novo, uma estação nova. Só quem crê, faz uma expressão aí, deixa eu ver. E eu quero te dizer que Deus quer levantar homens e mulheres que falam em nome dEle. Aquela mulher fala no nome de Deus. Aquele jovem fala no nome de Deus. E sabe quem são os que falam em nome de Deus? Os arautos. O arauto, ele tem a função de levar e fazer ouvir as palavras do rei. Qual que era a função do arauto? Ele ia para a reunião fechada com o rei. Nessa reunião só entrava autoridade. Só entrava pessoas com poder. Só entrava pessoas com intimidade. Quem tem acesso, quem tem um crachá VIP, Very Important Personal. Só pode entrar quem é muito importante. E eu quero dizer que essa pessoa é você. Você é uma pessoa que tem um crachá para entrar na sala VIP, na sala do rei. O arauto, ele tinha a função de levar e fazer ouvidas as palavras do rei. Ele é o mensageiro do rei. Nós somos os arautos. Nós entramos na sala do comando da Trindade. Nós entramos no conselho da mentalidade mestra, daquele que sabe e sonda todas as coisas, daquele que está em todo lugar, daquele que sonda todas as mentalidades da humanidade. Nós entramos na sala daquele que manda e governa todas as coisas. Nós somos os porta-vozes do rei aqui na terra. O arauto, ele estava na reunião com o rei e ele anotava tudo, certo? Você vai falar isso e isso para Uberlândia. Você vai falar isso e isso na sua célula, tá?
Você está anotando. E aí sabe o que ele tinha que falar? Olha, você fala assim para o povo, você fala isso para o povo, você fala isso. Tá, estou anotando. Ele anotava. O arauto, ele tinha que transmitir não somente o que o rei falava, mas a emoção que o rei transmitia na mensagem. Você tem que passar não somente o que Deus fala, mas como Deus está emocionalmente dizendo isso. Como que a emoção entra? Não era qualquer forma, não era, você tinha que transmitir o rei, o arauto, ele tinha que transmitir o coração do rei. Ele ouvia o que o rei falava, com a emoção que o rei colocava, com a emoção que ele transmitia, qual era a maneira que o rei estava falando, e aí o arauto, ele falava daquela maneira. O arauto, ele tinha a missão de abrir o pergaminho e ler com a emoção do coração do rei dentro daquela mensagem que ele estava passando. A missão de passar a mensagem do rei para que o povo ouvisse a mesma emoção no qual o arauto ouviu dentro da sala do rei, na sala do trono. Eu quero dizer que esse arauto é você. Você. O arauto, ele poderia entrar no lugar da reunião, no lugar da intimidade, o lugar das direções, o lugar das decisões, no lugar das ordens para o povo. O arauto, ele estava ali para levar tudo isso para o povo. E o arauto, ele ia para o povo, e ali, depois dele anotar, ele tinha liberdade de perguntar: rei, com todo respeito, vossa excelência, é isso mesmo que o senhor quer que eu fale? Dessa maneira, exatamente assim, é para transmitir para o povo essa mensagem, com essa tonalidade, com essa emoção. Eu quero dizer que nós somos o arauto do Senhor. Nós podemos entrar na sala do trono. Nós temos acesso a um que muitos não têm. A um lugar em que muitos não podem entrar. Você tem acesso à sala da Trindade. Tem muitos que não entram. E Deus disse que você é esse escolhido para entrar. Empatia, paixão, fogo. Você precisa transmitir o coração de Jesus ao povo. É tempo de nós colocarmos as mãos, é tempo de nós falarmos a palavra, e as pessoas vão sentir, e as pessoas vão entender. Quando nós estamos aqui adorando, às vezes eu brinquei, falei para você levantar a mão, chorar, mas você precisa entender que a forma que se adora, tem gente que adora no automático, mas tem gente que adora com intenção de agradecimento, e essa pessoa coloca emoção no que está falando, porque sabe do que aquilo que está vivendo, aquilo que está falando tem sentido. Eu quero dizer que quando você vai para Israel, em nome de Jesus, você vai em breve para Israel, você vai ver lá o judeu assim, não é? Sabe por quê que o judeu fica assim? Não é porque ele tem dificuldade na mente, porque ele tem problema mental, não. Ele fica assim, porque ele não consegue se parar diante do poder de Deus. Ele é uma chama que se mexe, porque ele tem fogo, ele tem paixão. Eu já vi judeus chorando, beijando aquele muro. Eu já vi muitas vezes judeus chorando, beijando a palavra. Eles pegam a palavra e choram, porque eles sabem o amor que Deus tem por eles, e eles serão alcançados, e nós estamos orando por eles. Você já foi alcançado. Cadê a sua paixão? Você está orando com seus braços, você está clamando, você está se movimentando, você está transmitindo com o coração do Pai, você está transmitindo o coração do Rei. Eu quero dizer que Deus está te levantando para ser um arauto, que você vai transmitir a mensagem, que você vai mostrar que o amor cura o câncer, que o amor cura a enfermidade, que o amor cura a diabetes, que o amor cura o problema no cérebro, no coração, no pulmão, no osso e na pele. O amor cura, e você vai orar, porque você ama e porque você sentiu a mensagem do Rei, é que você cure, porque isso é a expressão do amor de Deus para alcançar aquela vida. Você é esse arauto que precisa transmitir a mensagem com o coração do Rei. E o arauto, ele não ia de qualquer jeito, ele também tinha que estar bem vestido. Porque quando as pessoas olhassem para ele, ia ver que ele tinha vestes reais, que ele tinha um posicionamento, que ele brilhava. Você não pode ter vestes sujas. Eu falo nem as vestes mesmo, mas as vestes espirituais. Para que você seja um representante do Senhor, você tem que ter vestes espirituais, mas também bem vestido. Quando chegava a cavalaria, e chegava ali o arauto, e as pessoas com a bandeira, e o arauto descia, e abria o pergaminho, e falava com emoção, as pessoas viam o brilho das vestes dele. Ele estava muito bem vestido, as vestes dele muito aparentado com o rei. Assim, dessa forma, Deus vai começar a fazer na sua vida. Você vai falar, você vai dar o sentimento, e você vai se apresentar como o arauto do Rei. Nós saímos agora em Uberlândia. Esse é o tempo que nós vamos sair de porta em porta, de casa em casa. Deus vai te colocar pessoas estratégicas na sua vida, para você entrar na casa delas como arauto do Rei. E você vai abrir o pergaminho lá dentro e vai dizer:
casa de paz. Eu declaro a cura e a libertação sobre essa casa, porque é isso que o rei quer fazer nessa família. Deus está aqui te ungindo para você orar pelos enfermos, para você curar os enfermos. Esse é o tempo que você é um arauto do Senhor para impor as mãos e para curar. Diga, as minhas mãos vão curar. Levante as suas mãos e diga, as minhas mãos vão curar. Diga, eu vou colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se coloque de pé e vamos orar. Deus quer ativar a sua vida nessa noite. O amor que cura as enfermidades, o amor que cura as doenças físicas, o amor que cura os vírus, as inflamações, as infecções e as inflamações do seu corpo serão retiradas se você crê. As inflamações, as infecções, as doenças, as enfermidades, o Senhor, Ele quer te curar. É a vontade do Senhor curar. Ele nomeou os 12 para que estivessem com Ele e os mandou a pregar e a curar toda sorte de enfermidades e doenças. Se você está enfermo, você será curado nessa noite. Se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, essa noite você será curado. Deus, Ele quer curar o seu corpo, para que o seu corpo esteja completamente restaurado fisicamente.